sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Levíticos capítulo 19, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vou repetir, pois o versículo é pequeno. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Meus amados, eu gostaria logo de dizer a você que está escutando essa mensagem aí, que você que está escutando essa partilha, você que está escutando futuramente aí nas redes sociais, ou em um vídeo que eu irei postar no Facebook, ou no meu canal no YouTube, ou em algum áudio no WhatsApp, eu peço que você escute até o final, para que você possa entender um pouco mais sobre a história desse santo da Igreja Católica chamado Padre Pio, que eu tanto sou devoto, que tantas pessoas são devotas no mundo inteiro. Então, compartilha que é de Deus, compartilha para que o Senhor possa fazer uma obra nova. Então, quem foi Padre Pio de Pietrelcina? Foi um sacerdote católico, nascido em Francesco Foggione, lá na Itália. Foi um sacerdote que desde cedo ele era, muitas vezes, chamado a atenção pelos seus pais, pois ele tinha um sonho dentro de si, que era ser sacerdote. E ele era chamado a atenção dos seus pais, por conta que o pai dele não queria aceitar. O pai dele não queria que Padre Pio fosse sacerdote. Ele tinha como nome de batizado Francesco Foggione. Ele nasceu no vilarejo de Pietrelcina, próximo à cidade de Benevento, na Itália, em 25 de maio de 1887. Ele era filho de Grazio Foggione e Maria Denunzio e tinha 6 irmãos. Desde criança ele manifestou interesse pelas coisas de Deus. Não faltava as missas e orações que tinham na sua cidade. Ainda menino, ele mostrava grande admiração por Nossa Senhora e Jesus, tornando-se também amigo do seu anjo da guarda. Francesco, ou Padre Pio, recorria a ele muitas vezes pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Não era à toa que muitas vezes ele pedia ajuda ao anjo da guarda, pois é o anjo da guarda que o Senhor envia todos os dias para nos proteger das ciladas do inimigo. Mais tarde também, Padre Pio exortava os fiéis e pedia aos fiéis que pedissem ajuda ao anjo da guarda de cada um. É o que eu peço a vocês também. Muitas vezes tem gente que acredita nos santos, mas não acredita nos anjos. Os anjos que andam com a gente 24 horas, que nos protegem, que nos guardam de todo o mal. Mas Padre Pio, ele sabia que os anjos mais queriam era conduzir e guardar todo aquele povo para Deus. É o que os anjos querem hoje, guardar todos nós para Deus. Por isso ele dizia sempre: a intimidade de cada um com seu anjo da guarda é de grande importância. Mas vocês podem perguntar: Márcio, a gente leu a palavra de sede santo, porque eu, vosso Pai, sou santo. O Senhor nos chama à santidade diariamente. O Senhor nos chama a viver uma intimidade com Ele diariamente. O Senhor nos chama a ter uma vida íntima com Ele. E o Senhor pediu que Moisés dissesse a toda a Assembleia de Israel: Israel é Camusim, Israel é o pessoal da região, Israel é as comunidades rurais, Israel é o Brasil, é o mundo, é toda a nação cristã. Israel somos nós. E o Senhor disse a Israel, mandou Moisés dizer a Israel: dirás a toda a Assembleia que sejam santos, porque eu sou santo. E Padre Pio disse: epa, essa palavra é para mim, então eu vou ser santo, é o Pai que está mandando. Padre Pio foi muito obediente. A vida religiosa de Padre Pio foi fantástica. Aos 15 anos, em 1902, ele entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos, em Morcone, na Itália. Nessa ocasião, adotou o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio, como era chamado, fez os votos simples. Em 1904, em 1907, ele professou os votos solenes. Fez então os estudos clássicos e a filosofia. Depois, ele foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento, lá no convento habitava.
Mas muitas vezes o que nos causa curiosidade é como o Padre Pio se tornou um sacerdote que até hoje vem despertando vocações no mundo inteiro. Vejamos bem, em 1916, Padre Pio foi para o convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo, como uma espécie de catalisador. A confirmação disso foram os estigmas de Cristo que Padre Pio recebeu em seu próprio corpo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Padre Pio recebeu os estigmas de Jesus Cristo no corpo. Márcio, o que é estigmas? São as marcas que Jesus, aquelas marcas dos ferimentos que Jesus sofreu na cruz. Ou seja, Padre Pio recebia os estigmas nas mãos e dos pés e abaixo do seu peito. Padre Pio recebeu os estigmas que duraram mais de 50 anos. Parece que, através do Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo. E, de fato, todos os que os procuravam saíam reconfortados. Mas, meus amados, algo chamava a atenção em Padre Pio. Ele tinha um amor enorme com o sacramento da confissão. Padre Pio entregou-se inteiramente ao mistério da confissão. Ele sabia que esta é uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Cristo deixou para aliviar o sofrimento do coração e também das garras do demônio. Padre Pio entregou-se inteiramente a esse mistério, porque ele sabia que o inimigo sabe que muitas vezes as pessoas são libertadas através da confissão. E Padre Pio passava até 14 horas por dia no confessionário. Em muitos casos, quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio revelava por inspiração divina. E isso mesmo. Muitas vezes, quando os fiéis iam se confessar com Padre Pio e tinham vergonha ou medo de confessar algum pecado grave, por inspiração divina, Padre Pio já o revelava ao penitente. Isso ajudava muito dos fiéis se libertarem de seus males. Aliás, por isso Padre Pio sofreu ataques terríveis do inimigo. Foi torturado, tentado e testado muitas vezes, mas não esmoreceu, pois ele tinha algo, ele tinha a oração e a ação. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico. Por isso ele teve a inspiração de construir um grande hospital, que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. Quantas e quantas pessoas são transferidas da Europa para esse hospital que Padre Pio fez lá? Meus amados, mas a espiritualidade que se espalhava naquela cidade era fantástica. Atendendo a um pedido do Papa, Padre Pio criou os grupos de oração com o objetivo de aliviar os horrores causados pela Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes as pessoas chegavam para Padre Pio e diziam que estavam ainda traumatizados pelo ocorrido. Esses grupos de oração se tornaram células catalisadoras do amor e da paz de Deus num mundo cheio de sofrimento. Padre Pio, ele tinha o dom de bilocação, de clarividência. E o Senhor revelava para Padre Pio várias e várias coisas. Ele tem grande devoção pelos santos, mas a devoção a Padre Pio vem crescendo. A fama de santidade de Padre Pio tornou-se cada vez maior após sua morte. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Por isso, o processo de canonização de Padre Pio começou em 1982. Padre Pio foi beatificado em 2 de maio de 1999 e canonizado em 16 de junho de 2002 pelo Papa João Paulo II, do qual ele mesmo profetizou que seria Papa. Dali em diante, passou a ser chamado São Pio de Prequeltina. E sua festa litúrgica é comemorada todos os anos no dia 23 de setembro. Os sinais dos milagres de Padre Pio, além dos estigmas que tiveram duração de 50 anos, existem. E tem vários relatos atestando que Padre Pio tinha um dom da bilocação, ou seja, entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão, este dom, esta graça de bilocação era eficaz na vida de muitos, pois ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, só algo divino. Meus amados, a cura de uma criança chamada Pio Colella, sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização. Pois Padre Pio Deus fez esse grandioso milagre pelas mãos de Padre Pio, e isso contou muito para todo o processo.
se chamava Pio Cólera. O nome dessa criança foi um grandioso milagre pelas mãos de Padre Pio. E aí os papas reconhecem a santidade de Padre Pio até hoje. O Papa Bento XVI mesmo disse sobre ele: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à terra para converter os homens. Veja que fantástico. Já o Papa Paulo VI fala: veja que fama ele alcançou. Quanta gente de todo mundo ele reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, porque rezava a missa humildemente. Confessava à manhã, à noite e à tarde. Era difícil de não ver Padre Pio confessando. Muitas vezes a gente viu o próprio Jesus representado nos estigmas dele. Ele era um homem de oração e de sofrimento. São João Paulo II fala que Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O mistério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis, mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente. Veja que fantástico isso. Eles tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, eles voltavam quase sempre para os braços pacificador do perdão sacramental, que era Jesus. Vejam que fantástico. Meus amados, muitas e muitas vezes a gente não acredita no sacramento da confissão. Muitas vezes eu pergunto nas minhas partilhas, nas minhas pregações por onde eu tenho andado, quem reza um terço por dia? E o pessoal levanta a mão, poucos levantam. Quem reza 2, quase ninguém levanta. Quem reza 3, quase ninguém levanta. Meus amados, eu pergunto a ele, eu pergunto ao povo, quem reza mais de 4 terços por dia? Por dia ninguém levanta. E há relatos que Padre Pio rezava 100 terços por dia. Veja que fantástico. Meus amados, é um milagre. Só uma graça divina. É muito difícil estabelecer uma definição para a palavra milagre. Os milagres eles são considerados expressões do sobrenatural. Nós também podemos dizer que o milagre é um fenômeno que ocorre contrário às leis naturais e obedece a uma força superior, ou seja, a força de Deus. A vida do Padre Pio é cheia de milagres, mas nós temos que prestar atenção à natureza do milagre, que é sempre divino. Desta maneira, o Padre Pio sempre convidou as pessoas a agradecer a Deus, verdadeiro autor dos milagres. Ele sempre pregava isso, pedindo que o pessoal agradecesse a Deus, ao Deus das obras, e não as obras de Deus. Pois tem muita gente que está trocando o Deus das obras pelas obras de Deus, que tem uma certa diferença. As obras de Deus é aquilo que acontece na nossa vida, e os Deus das obras é aquele que permite que as coisas aconteçam na nossa vida. O primeiro milagre atribuído ao Padre Pio aconteceu em 1908. Naquela época, ele morava no convento de Montefusco, e um dia ele decidiu ir à floresta para colher castanhas em uma bolsa. Ele enviou esta bolsa para sua tia Dária, que morava em Pietreutina. Ela sempre foi muito afetuosa para com ele. A sua tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas, e depois guardou-a como lembrança. Poucos dias depois, sua tia Dária estava procurando algo em uma gaveta onde o seu marido normalmente guardava pólvora. Era noite e ela estava usando uma vela, quando de repente a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu a sua tia Dária e no instante ela pegou a bolsa que tinha as caixinhas de Padre Pio e pôs na face. Imediatamente sua dor desapareceu e não ficou nenhuma ferida ou queimadura na sua face. Esses e muitos outros relatos de Padre Pio, esses e muitos, porque Padre Pio, ele foi um homem que viveu essa palavra de Levíticos 19:1. Ele quis viver a santidade. Por mérito dele? Não, por mérito de Deus. Ele se entregou totalmente a Jesus, ele se entregou totalmente a Deus. Padre Pio foi um santo fantástico da Igreja Católica, que até hoje vem despertando vocações do mundo inteiro. E ele tem uma frase que ele fala assim: uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Meus amados, Padre Pio passava mais de 14 horas no confessionário confessando o povo. Rezava mais de 100 terços por dia. Padre Pio realizava grandes e grandes milagres. Pedia sempre a intercessão de Nossa Senhora nos seus atos. Pediu sempre a proteção da Virgem Maria. Então quem somos nós para também não pedir? Quem somos nós para não viver uma vida de santidade? Quem somos nós também para não se entregar totalmente a Deus e escutar o que o Senhor pediu a Moisés, que dissesse a toda a Assembleia de Israel, que sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo.
Então, assim como o Padre Pio foi chamado a viver uma vida íntima com Deus, mas será que temos que ser como o Padre Pio? Não, mas temos que ouvir que nós temos que ser santo, assim como o próprio Jesus nos mandou, assim como o próprio Deus nos mandou ser santo, pois Padre Pio, ele é um modelo de sacerdote, é um modelo de santo que devemos seguir, é um modelo de santo que devemos olhar o exemplo para bem sermos santos nos lugares onde a gente habitar. Então, que Padre Pio, que o seu anjo da guarda, lembre o que Padre Pio disse, que o nosso anjo da guarda, ele vai de encontro e fica com a gente, desde o nosso berço até o túmulo. Peça sempre ajuda ao seu anjo da guarda. E lembre-se sempre, uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Padre Pio, rogai por nós. Salve Maria, paz e bem.